Olá, minhas meninas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Queria agradecer a vocês por terem permanecido conosco, pela, pela forma como vocês estão buscando conhecimento. Parabéns, continuem assim. Queria, do fundo do meu coração, parabenizar cada uma de vocês que participaram, interagiram, questionaram. Isso é muito importante para a construção de vocês como profissional. Para mim ser um profissional de qualidade no mercado, eu preciso estar à busca de conhecimento, tá bom? E eu quero de já parabenizar você, porque mesmo diante dessa situação que nós estamos vivenciando, não desistiu. Então, parabéns pela pessoa que você é, por estar persistindo conosco, por estar também dando as suas sugestões, as suas críticas. Isso é bastante importante para nós melhorarmos como instituição, tá bom? Um beijo, muito obrigada e vamos agora emergir no universo do conhecimento. Na nossa aula anterior, nós falamos um pouco sobre as cirurgias plásticas, sistema linfático. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o pré e o pós-operatório. Então, o que isso é? O que isso implica? Que objetivo isso tem para mim? O que eu preciso saber disso, professora? Então, vamos lá. Então, o pré-operatório, ele tem como um dos seus objetivos, deixa eu colocar no laserzinho, diminuir, em alguns casos, a espessura da pele, a espessura da prega cutânea e preparar esse tecido para receber a agressão que irá ser cometida nele mais na frente, na cirurgia. Lembrando, meninas, novamente, que todas as informações apresentadas nesse vídeo, eu peço que vocês façam a anotação. Voltem, assistam, reassistam, mas não saiam daqui de mãos vazias, tá bom? Então, o pré-operatório, ele tem como um dos seus objetivos preparar o organismo para poder receber a lesão e responder bem a essa lesão. Então, o pré-operatório, um desses objetivos é preparar. Então, em alguns casos, eu vou reduzir a quantidade de prega cutânea para quando o meu cirurgião plástico for fazer a lipoaspiração, ele não precisar lipar tanto, lipar a quantidade suficiente e proporcionar para essa cliente um resultado fantástico. Então, dentro desse tratamento estético, o pré-operatório ele é crucial também. E nosso intuito é reduzir as agressões, proporcionar uma melhora para quando ele for executar o tratamento, a pele estar boa, preparada para receber essa lesão. Então, o pré-operatório, nós executamos procedimentos que vão anteceder a cirurgia plástica. Então, tem pessoas que buscam fazer esse pré-operatório com 6 meses, 3 meses de antecedência. E dentro disso, você vai traçar um plano, de tratamento para essa cliente, para quando for chegar a cirurgia, nós conseguir reduzir essa expressividade do que ela quer tratar e o cirurgião conseguir fazer o seu recurso, a sua ferramenta de utilização e ter um resultado efetivo e não agredir tanto esse organismo. Então pensa comigo, uma pessoa obesa, por que o cirurgião plástico pede primeiro para ela emagrecer para poder fazer uma lipoaspiração? Porque ele não vai conseguir proporcionar a ela um resultado tão bacana. E ele tem uma quantidade de gordura que ele pode lipar desse organismo. Então, por mais que ele lipe essa quantidade de gordura, ainda vai ficar um pouco de gordura localizada. Então, primeiro ela tem que emagrecer para reduzir essa expressividade de acúmulo de gordura. E nós podemos fazer tratamentos para reduzir essa quantidade de gordura? Sim, temos N tratamentos. Então, quando nós pensamos no pré-operatório, nós temos uma visão que antecede a cirurgia. E dentro dessa visão, eu tenho ferramentas que eu irei aplicar para promover para o meu cliente um resultado até o dia da sua cirurgia e ela conseguir executar. Mas a minha visão também dentro desse pré-operatório é preparar esse tecido para receber essa cirurgia e não sofrer tanta lesão e tanta agressão. Então, com 30 dias antes da cirurgia, até 30 dias, eu posso utilizar qualquer recurso eletroterápico sem medo. Porém, quando for reduzindo para 15, 9 dias, eu tenho que ter cuidado com as ferramentas que eu vou utilizar.
porque algumas ferramentas não são tão interessantes nesse projeto, nesse percurso, visando que nós iremos preparar essa pele para receber a agressão. Então, o recomendado é 15 dias antes da cirurgia, fazer uma drenagem linfática associada com ultrassom, fantástico. 9 dias pode fazer a drenagem linfática associada com detox ou uma bandagem, ótimo. 6 dias antes, fazer um detox corporal, uma drenagem linfática, hidratar bem essa região para ela receber essa agressão e não sofrer tantos impactos. 3 dias antes, o recomendado é drenagem linfática. Porque o que acontece? Professora, eu não posso fazer a massagem modeladora? Pode, mas não com uma semana que antecede a cirurgia. Pode fazer com 30 dias antes ou até 15 dias. Por quê? A massagem modeladora, ela é caracterizada por manobras mais expressivas, manobras com mais repetição, manobras que vão modelar a silhueta corporal, vão aumentar a oxigenação tecidual e podem causar um edemazinho local decorrente de um estímulo a nível subcutâneo. Então isso pode causar um pouquinho de edema e desconforto nessa região. E aí quando ela for fazer a cirurgia que ela vai fazer, o organismo está um pouquinho inflamado porque ele está respondendo àquela agressão fisiologicamente. Lembram da agressão positiva? Então nós causamos essa agressão positiva e o organismo vai estar respondendo a essa agressão até 15 dias, até uma semana. Então é interessante nós respeitarmos essa parte fisiológica para nós não deixarmos um tecido edemaciado para o cirurgião plástico fazer a cirurgia. E isso implica também no resultado. Se eu tenho uma lesão muito grande nesse tecido, o resultado do meu cirurgião plástico pode ser comprometido na cirurgia dele. E às vezes alguns cirurgiões não gostam de trabalhar com esteticista porque algumas profissionais desconhecem esse trajeto e como é que nós procedemos diante dele, tá bom? Então é importante vocês entenderem o porquê vocês irão fazer isso ou aquilo para não ficar a mercê. Então, dentro do processo de cicatrização, nós já vamos partir para o pós-operatório. Quando nós fazemos uma cirurgia ou quando nós lesionamos, nós temos um processo de cicatrização. Então, o nosso organismo ele tem essa capacidade de reparar o tecido danificado. Então, quando nós lesionamos uma região, o nosso organismo ele tem esse poder de reparar essa região lesada, essa região danificada. Então, após um procedimento cirúrgico, que é um procedimento invasivo, nossa pele, nosso organismo vai iniciar um processo gradativo e sistêmico conforme as reações fisiológicas sistêmicas do nosso organismo, que podem durar de 1 a 6 meses. Então, quando você tem uma mamãe que ganhou um bebê, quanto tempo em média ela demora para recuperar o corpo dela? Ela demora muito tempo. Até 1 ano vocês podem observar que tem mamães que estão ainda com o abdômen um pouquinho distendido, sente algum desconforto, porque o corpo está trabalhando gradativamente e sistemicamente a favor de reduzir aqueles impactos que tinham sido afetados no organismo dela. Quando é uma cesariana, a gente também tem um retardamento desse processo de reparação. Então, isso é o quê? É a capacidade que o meu organismo tem de, ao decorrer ou ao se deparar com uma lesão ou uma cirurgia, ele se reparar o seu tecido. Então, essa duração ela é variável. Por quê? Vai depender de cada cliente, de cada indivíduo. Eu, por exemplo, posso responder a uma agressão de uma forma, você pode responder totalmente diferente a essa agressão que eu passei. Então, isso é muito íntimo, isso é particular meu. Então, eu vou passar por uma forma, você já vai passar por outra forma totalmente diferente. Isso que nos diferencia. Então, o processo de lesão inicial que se envolve, a hemostasia, nós temos a inflamação, a proliferação e o remodelamento. São 4 estágios que eles vão, de forma sistêmicas, reparar esse tecido. E a relação direta com esses agressores, esses agentes agressores, elas podem trazer complicações futuramente e uma gravidade nessa lesão. Nós vamos entender o porquê que pode causar uma lesão futuramente quando se fala nesse processo de reparação tecidual. Então, o primeiro estágio é o estágio da
hemostasia. O meu corpo ele está tentando trazer o equilíbrio para esse corpo que foi afetado por uma agressão. Normalmente ele envolve no estágio inicial da cirurgia, onde há o rompimento dos vasos sanguíneos, onde há a sucção de algum tecido ou a remoção de algum tecido, isso vai depender, ou a entrada de um corpo estranho, como por exemplo prótese de silicone. Então o meu corpo ele vai tentar proporcionar uma hemostasia, um equilíbrio. Então nesse processo ele vai estancar os rompimentos de vasos que teve, ele vai tentar concentrar mais a oxigenação para esse tecido, porque foi estagnada pelo rompimento de alguns vasos, vai fazer a coagulação desses capilares, desses vasos, para evitar que continue extravasando sangue, e com isso ele vai liberar substâncias e toxinas para aquela região e por aí vai. Então inicia, né, esse equilíbrio quando o meu corpo está tentando reparar aquela agressão que houve, tá bom? Ficou clara essa explicação? Se não tiver ficado, perguntem para mim que eu explicar novamente. Então machucou, uma dica bacana, uma coisa que vai ficar bem melhor na cabeça. Quando a gente corta o dedo, cortei o dedo, não vai ficar sangrando o resto da vida, né? Não vai sangrar até, a não ser que você tenha problemas de coagulação do sangue. Mas cortou o dedo, o que acontece? Inicialmente você cortou, tá sangrando, você pressiona, fica lá segurando, estancou o sangue. A gente tem, né, a coagulação desse sangue vai estancar, vai coagular essa região, impedindo que continue saindo esse sangue e a gente aconteça de perder, né, muito sangue e passar mal. Então rompeu esse tecido, o nosso corpo ele vai correr atrás para preservar essa integridade desse tecido. Então é a hemostasia, ele vai correr lá para estancar. Estancou, ótimo. Aí agora nós vamos para o segundo dia. O que acontece no segundo dia? É o processo inflamatório. Então no primeiro dia você só cortou aquele dedo, tá doendo, aquela dorzinha assim ruim, não tem? Mas não tá tudo bem, você ainda tá conseguindo fazer algumas coisas. No segundo dia, no segundo estágio, após acontecer esse processo de equilíbrio, nós temos o processo inflamatório. O que é esse processo inflamatório, professor? É o processo que inicia após o aparecimento da lesão. Então, dependendo das alterações histopatológicas do nosso tecido, né, podem levar de meses a anos, isso quando se fala de cirurgias plásticas. Então, é o processo de inflamar. Então, no segundo dia, o que vai acontecer? No segundo dia não, na segunda etapa. Vai aumentar a temperatura, vai ficar vermelho, vai ter mais edema, vai ficar dolorido. E alguns dos principais sinais desse indicativo inflamatório é a dor, o rubor e, em alguns casos, nós vamos ter a perda da função do membro. Então, hoje, você cortou o dedinho, tudo bem, estancou, você conseguiu fazer suas atividades, tudo bem. Mas no outro dia, não amanhece inflamado, vermelho. Essa é a fase inflamatória e isso acontece no nosso organismo. Nos primeiros estágios, ele vai depender, né? Houve a cirurgia, no segundo dia já começa a iniciar o processo inflamatório. E o terceiro estágio é o estágio proliferativo. Ele varia de 10 a 17 dias ou de 14 a 21 dias. Isso irá depender de cada indivíduo. Cada indivíduo responde a um processo inflamatório. Tem pessoas que não sentem tanto desconforto nesse processo de reparação, já tem pessoas que sofrem muito nesse processo de reparação tecidual. Isso vai depender de cada cliente, das individualidades de cada cliente. Então a duração desse estágio, como eu falei para vocês, varia de 10 a 14 dias ou de 17 a 21 dias, isso vai depender. Então após acontecer a hemostasia, o processo inflamatório, aí eu venho para a fase proliferativa. Nessa fase proliferativa, ela vai durar, né, de 3 a 4 semanas por aí. E vai acontecer o quê? Vai acontecer a reconstrução do tecido, quando há propriamente o fechamento dessa lesão. Então lembra, eu cortei o dedo ficou inflamado, ainda tá aberto
aquele cortezinho. Agora eu vou para a fase da proliferativa, quando aquele corte começa a cicatrizar. Ficou bacana? Acho que ficou mais claro. Então, quando acontece essa fase da reconstrução desse tecido, nós vamos ter uma atividade celular bem aumentada. Vocês lembram que nós falamos dos macrófagos, fibroblastos, por aí vai. Então, dentro desse processo, lembram que o macrófagos, ele é responsável pela reparação do tecido. Então, ele vai reparar esse tecido. Os fibroblastos vão produzir colágeno e elastina para fazer a união desse tecido que havia sido separado. E aí nós vamos ter também a formação de células endoteliais, que são a nova formação de um novo tecido. Como, por exemplo, se houve sucção de tecido adiposo, meu tecido vai entender que há uma lacuna e que ele precisa formar um novo tecido naquela região que foi tirada. Então, há a formação de novas células endoteliais. E com isso, né, nesse estágio inicial, é denominado até de tecido granuloso, porque ele parece grânulos. Então, na primeira fase é quando machuca, na segunda fase é a inflamação após a lesão, e nesse terceiro estágio é a reparação desse tecido após esse processo, quando a cicatriz começa a ser desenvolvida. E na fase de remodelamento, essa fase acontece bem depois desse estágio, do terceiro estágio. Ela varia do 14º ao 21º dia. E ela é nesse estágio que acontece a formação do colágeno tipo 3, tipo 1. Essa fase é um pouquinho mais longa, ela perpetua por mais tempo comparada às outras. E nós temos também a maturação desse colágeno e dessa elastina, que são produzidos progressivamente para fazer a reparação desse dano causado. Lembrando que a cirurgia é um danozinho que nós causamos para conseguir um resultado. Então, eu causei uma lesão tecidual nesse organismo e eu tenho esses estágios, que são os estágios da cicatrização. E quando eu falar com vocês de cicatrização, você vai lembrar desses 4 estágios, tá bom? Então, no último estágio, nesses estágios, já aconteceu a união dessa cicatriz, ela não tá mais tão evidente, só vai acontecer mesmo o processo de cicatrizar totalmente ela. Então, normalmente é uma fase que dura por mais tempo comparado às outras. Depende, tem casos que até 1 ano após a cirurgia ela ainda está nesse processo, tá bom? Há algumas complicações causadas pelas cirurgias plásticas. Então, quando nós falamos dos pós-operatórios, quando nós falamos desse processo de cicatrização, nós temos algumas complicações que podem ocorrer. Então, podem ocorrer o quê? A necrose, que é a morte tecidual, quando você interliga uma extremidade que não era compatível, que é do mesmo corpo, mas o seu corpo entende que ela não é compatível, pode acontecer em alguns casos a necrose tecidual. Mas outros fatores também podem induzir essa necrose, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, é bem comum em alguns casos acontecer isso, a necrose tecidual, mas está ligado com outros fatores que eu vou falar mais na frente para vocês. Então, dentro desse processo de reparação, onde houve a lesão, agora está iniciando esse processo de cicatrização, pode haver essas complicações. E o pós-operatório, ele viabiliza isso, reduzir essas agressões, esses impactos nesse processo. Então, nós também podemos ter de complicações nesse processo de reparação a fibrose. Então, o Macedo, 2011, ele vai descrever a fibrose como ondulações que apresentam, que aparecem na região lesionada. Podem ocorrer em maior ou menor grau, isso vai depender de cada indivíduo. Essa disfunção se traduz na produção de colágeno de forma desordenada e desorganizada, o que leva à produção da ondulação que podem causar repuxamento e dor ao paciente. Então, normalmente, no terceiro estágio, nós temos a produção de quem? Do colágeno, não é verdade? Então, nesse processo de reparação, às vezes no terceiro estágio, pode acontecer uma alteração e nós termos decorrente a formação da fibrose,
Isso depende de cada organismo. E a fibrose é mais comum o seu surgimento em casos como a lipoaspiração, que eu fiz várias portas. Lembram que eu utilizo como recurso uma cânula que vai ser introduzida a nível tecido adiposo. Essa cânula vai fazer a sucção desse tecido adiposo, e aí eu vou fazer canais, vou abrir buracos, pontes, canais, como se fosse uma tompeira dentro da terra. Então, quando essa tompeira ela sai, ela vai fazendo o quê? Canais, não é verdade? Então, é mais ou menos isso que acontece dentro do abdômen. E aí o nosso fibroblasto, ele começa a produzir colágeno e elastina, há uma nova formação de um tecido epitelial, e aí nesse processo elas se entrelaçam demais e acabam causando uma fibrose. Então era para unir, mas acabou produzindo muito em excesso, e aí caracterizou-se pela fibrose. Normalmente em cirurgias de lipoaspiração que nós temos mais a pré-formação, né, a predisposição da formação da fibrose. E o cuidado com os pós-operatórios. Então, o pós-operatório, ele viabiliza o retorno do nosso cliente aos seus hábitos, à sua rotina, o quanto mais antes possível. E dentro desse processo, no pós-operatório, nós utilizamos como ferramentas recursos eletroestéticos para auxiliar o nosso cliente a acelerar esse processo de reparação tecidual. Então, nós conseguimos acelerar, reduzir essa quantidade de tempo desse estado reparativo de cicatrização que acontece nesse tecido, viabilizando o entendimento do funcionamento fisiológico do nosso organismo. Então, alguns recursos eu vou utilizar, outros recursos eu não irei utilizar. Isso vai depender muito da estratégia do meu tratamento. Então, existem vários recursos, como, por exemplo, microcorrente, radiofrequência, ultrassom, e principalmente o que é mais recomendado para o pós-operatório é a drenagem linfática manual. Então, é a primeira ferramenta que nós utilizamos no pós-operatório. Então, dentro desse pós-operatório, o que eu tenho que ter cuidado? Minha cliente tem que ter cuidado em não ingerir bebidas alcoólicas durante esse período de reparação. Então, o cirurgião plástico, ele pede para a cliente evitar o consumo de bebida alcoólica. A gente orienta ela a não consumir essas bebidas alcoólicas, porque a bebida alcoólica ela é um indicativo da formação da necrose. Então, quando o seu cliente toma bebidas alcoólicas, ele é fumante, ele reduz e afeta diretamente o processo de reparação da cicatriz. Então, ele pode ter predisposição da formação da necrose. Normalmente, fumantes têm muita pré-formação da necrose. Então, é muito importante esse cuidado no pós-operatório para evitar essas complicações. Alguns alimentos que são os alimentos inflamatórios, como por exemplo alimentos que são frutos do mar. Algumas pessoas desenvolvem uma alergia, não é nenhuma alergia, desenvolve uma rejeição aos frutos do mar. Então, quando ela vai, por exemplo, fazer o consumo desses frutos do mar, eles acabam inflamando esse tecido e causando purulência. Então, não é interessante comer comidas picantes, evitar esse tipo de comida no pós-operatório. E o posicionamento, como por exemplo, na cirurgia da mama, eu tenho que evitar fazer isso, levantar meus braços. Então, à medida que eu levanto, eu posso romper pontos. Então, em alguns casos, pode haver o rompimento desses pontos pela falta de manter o posicionamento que o cirurgião plástico orientou. Então, tudo isso é importante dentro desse contexto no tratamento do pós-operatório. Uma das eletroterapias no pós-operatório imediato, que nós devemos que ter cuidado, né, com seus parâmetros, é a radiofrequência. Então, coloquei em observação radiofrequência. Então, a radiofrequência no pós-operatório, eu devo ter cuidado com a sua temperatura, principalmente quando for lipoaspiração. Porque, lembram, a radiofrequência, ela promove estímulos de formação de colágeno e de elastina. Então, a radiofrequência, se eu tenho a fibrose,
que é o aumento dessa produção desse colágeno e dessa elastina, e eu venho com a radiofrequência em temperaturas de 40 graus, eu posso aumentar essa produção de colágeno e elastina e acentuar essa formação da fibrose. Então, a temperatura que nós trabalhamos na radiofrequência é de 37 a 38. É a temperatura ideal para pós-operatório. E emissões de ondas, por exemplo, o ultrassom, nós trabalhamos com emissão de onda a modo pulsado, não trabalhamos com emissão de ondas a modo contínuo, porque quando nós trabalhamos com emissão de modo contínuo, eu atenuo a vasodilatação. Então, se eu tenho a vasodilatação, eu tenho ativação de outras funções. Lembrando que, se eu estou no processo de reparação desse tecido, uma coisa que já está aumentada nessa região é a temperatura, então eu vou causar, de certa forma, uma inflamação mais acentuada e eu posso predispor a formação de fibroses, de necroses, então não é interessante. Então eu trabalho com quais funções, com quais modulações? Eu trabalho com modo pulsado, quando se fala de ultrassom. E o mais recomendado na fase inicial do pós-operatório é a drenagem linfática. Professor, eu não sei o que utilizar no pós-operatório. Use drenagem linfática sem medo. Sem medo, sem medo, sem medo. Então, o mais recomendado é pós-operatório. Vamos fazer drenagem. Vamos drenar. Com um mês depois, aí você pode utilizar leves manobras de massagem modeladora, leves, bem sutis, não tão severa. E lembre de trabalhar em parceria com o cirurgião plástico, perguntar o que ele gosta, o que ele recomenda ou o que ele não gosta de ser feito dentro desse tratamento, tá bom? A parceria, ela conta demais. E aí, Arielle, nós vamos falar agora da drenagem linfática. Como é que é executada essa drenagem linfática? Eu vou falar um pouquinho dessa drenagem linfática, como é que são esses estímulos. Na aula anterior, nós falamos sobre os benefícios, as indicações, e eu vou falar mais ou menos como é que consiste nessa execução dessa técnica, para fixar mais ainda, sendo que vocês já viram sobre essa informação. Então, a drenagem linfática, ela parte do princípio que antes nós vamos fazer o quê? O estímulo nos linfoglândulos. Lembram que, diferente do sistema cardiovascular, no sistema linfático nós não temos um coração que seja o centro do bombeamento de todo esse líquido. Eu tenho as cadeias de linfoglândulos, que vão ser grandes cadeias que vão fazer a filtragem desse líquido e assim auxiliando nesse processo de condução desse líquido. Então, sempre vocês irão estimular antes de executar a drenagem linfática e no final que vocês terminarem de fazer a técnica, vocês irão estimular as cadeias de gânglios linfáticos. Então, quando eu falo de cadeias, os gânglios linfáticos são um grupo de linfoglândulos, não são são um grupo. Então, eu falo aqui, os cervicais, quer dizer que só tem um cervical? Não, são cervicais. São vários grupos de linfoglândulos que estão presentes nessa região cervical. Ângulo venoso, que fica nessa região frontal do pescoço. Supra e infraclaviculares. Tem uma cisterna de Piquet que fica abaixo do processo xifoide. O que é o processo xifoide, professora? Terminou o meu externo, né, o meu osso, o externo. Eu quero falar esternocleidomastoide, mas é o músculo. Eu tenho um processo xifoide que fica aqui embaixo. Então, após o processo xifoide, eu tenho a cisterna de Piquet ou cisterna de Kiel, pela nomenclatura internacional de anatomia. Então, eu tenho os axilares, eu tenho os cubitais, eu tenho os inguinais e eu tenho os poplíteos. Lembrando que os poplíteos ficam na região posterior. E os maleolares que ficam nessa região lateral do ossinho. Então, como é que é o sentido da drenagem linfática? O sentido da drenagem linfática é sentido via ao coração. Nós trabalhamos com sentido antigravitacional. E nós trabalhamos de qual forma? Nós trabalhamos com a condução desse líquido, porém essa condução, diferente da massagem modeladora, ela é mais criteriosa. Então, a drenagem linfática, ela trabalha com critérios. Então, nós trabalhamos com a drenagem linfática no sentido de proximal, medial e distal.
Região proximal é a região que está mais próxima desses linfoglândulos. A região medial é a região que está a médio alcance dos linfoglândulos. Lembre, eu vou conduzir esse líquido para a cadeia de linfoglândulos, o que vai me dar norte, o que vai me orientar para saber de que forma proceder com essa técnica é que eu preciso entender as localizações dos linfoglândulos. Se eu entendo, eu sei para onde conduzir esse líquido, entendendo o princípio que nós trabalhamos da drenagem linfática. Então, se eu trabalho de proximal, medial e distal, se eu sei a localização dos linfoglândulos, eu sei para onde eu irei conduzir. Então, tá bom, vamos lá. Professora, então se aqui eu tenho os axilares, eu vou trabalhar primeiro essa região porque ela é a mais próxima do axilar, depois eu vou trabalhar essa região porque ela é a média distância dos axilares e depois eu vou trabalhar essa região porque ela fica mais distante dos axilares. Muito bem! Então, nós entendemos desse sentido, porque fica bem mais claro, fica bem melhor de interpretação. Então, quer dizer, professora, que nessa região das nossas pernas, nos quadríceps femorais, eu irei iniciar dessa parte aqui? Não. Eu irei iniciar dessa parte, na verdade, porque ela é a mais próxima dos inguinais. Muito bem. Então, eu vou iniciar dessa região porque fica mais próximo dos inguinais. Depois, eu vou vir para essa região porque ela fica a médio distância dos inguinais. E depois, eu vou vir para essa região porque ela fica na região distal. Ela fica mais distante dos inguinais. Beleza? Aqui na panturrilha, eu vou fazer a mesma divisão. E eu vou conduzir para onde? Para os poplíteos. Então, qual é o que fica mais próximo? Essa região. Qual é o que fica mais longo? Essa região. E qual é, ou médio? Essa região. E qual é o que fica mais longo? Essa região. Então, percebam, professora, clareia muito minha mente. Quando eu entendo a localização do linfoglândulo, eu sei como conduzir o líquido. Beleza? Então, eu parto do princípio de condução. Tá bom, professora, a senhora disse que eu vou começar daqui e vou conduzir para cá. E aí eu vou fazer que manobras, que movimentos? Então nós vamos para a segunda parte. O passo a passo da drenagem linfática. Então, como eu falei para vocês, a nossa drenagem linfática, primeiro a gente inicia estimulando todos os linfoglândulos, que é o bombeamento que nós trabalhamos com essa manobra, lentamente, e essa manobra é executada pronunciando essa palavra 1001, 1002, 1003. Quer dizer que ela é 1000 e tanto porque ela é lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. 1001, 1002. Então, conforme você pronuncia a palavra, você bombeia, tá bom? O sistema linfático é um sistema mais delicado, é um sistema mais feminino, é um sistema que precisa de carinho, então não é velocidade, tá bom? Então, se você faz muito rápido, você acaba até lesionando esses vasos linfáticos, e não é isso que nós queremos. Lembram do princípio proximal, próximo do linfoglândulo, medial, medial distância desse linfoglândulo e distal, distante desse linfoglândulo. Então, você pode começar dos membros inferiores, depois ir para os superiores e por aí vai. Fica a seu critério. Eu, particularmente, gosto de começar pelos membros inferiores, que eu acho que faz mais sentido eu evacuar os membros inferiores para depois vir para a região superior. E quando finalizar toda a técnica, você vai bombear novamente 7 vezes. Então, nós vamos conduzir, deixa eu ver, aqui, lembrei. Nós vamos vir primeiro para cá para me falar sobre condução com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para me fazer. Aqui, ó. Eu tô mostrando aqui para vocês a técnica. Eu tô fazendo essa técnica que é bombear e conduzir. Ela é conhecida como a técnica do Voldey. Ele bombeava e conduzia ao mesmo tempo. Já Leduc, ele fazia a captação, ó. Ele fazia, ó, movimentos, captando, 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 conduzia. Captava, 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 conduzia. E Godoy fazia só o deslizamento. Percebeu? Eu não faço manobra nenhuma, eu só deslizo. Então, Godoy partia desse princípio. Professora, existe técnica correta?
Não existe uma técnica que seja correta. Existe uma manobra que você se identifique mais com ela e execute. Por exemplo, eu trabalho com todas essas manobras. Depende do estágio do meu cliente para qual ferramenta que eu vou utilizar. Por exemplo, pós-operatório, eu amo utilizar Leduc, uso sem medo. Já em alguns casos eu gosto de usar Godoy, então vai depender da situação. Então eu vou fazer aqueles movimentos na região, deixa eu botar aqui. Eu vou fazer aqueles movimentos na região proximal, repetindo esse movimento de 5 a 12 vezes. Então, lembra aquele movimento bonitinho que eu fiz? Eu vou repetir ele de 5 a 12 vezes. Como é que eu vou saber disso, professora? Se você vai identificar como é que está o nível de retenção da sua cliente. Então, nós fazemos o teste de dígito-pressão. Pressionei, ficou a marca do meu dedo, tá retendo muito. Então, eu faço de 5 a 7 vezes nessa cliente. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes aquele movimento em sentido aos inguinais. Depois eu venho para o medial e vou repetir da mesma forma. Vou levar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu venho para a região distal. E aí eu vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4, até chegar de 5 a 7 vezes. Então, a gente trabalha com esse princípio, você executando a manobra que você mais se identifica. Eu gosto de usar Godoy, eu gosto de usar Volden, Leduc, depende muito da situação. Por exemplo, pós-operatório de mama, eu uso sem medo Leduc. Por quê? No início do pós-operatório, ela usa um micropóreo. E no micropóreo eu não posso aplicar um óleo, não posso aplicar um creme. Então, se eu vou ter uma região que vai estar cheia de micropóreo, eu não vou ter um deslizamento bom, eu faço a captação, capto e conduzo, tá bom? E essa captação, quantas vezes eu faço ela? Também de 7 a 12 vezes. Isso vai depender do nível de retenção, tá bom? A manobra eu mostrei para vocês. Professora, eu posso fazer drenagem linfática só na área? Minha cliente quer fazer só no abdômen. Eu posso fazer? Pode sim, sem problema. E aí entra um parêntese que é interessante vocês anotarem. A drenagem linfática, o nosso corpo em si só, ele não trabalha por compartimento. Por exemplo, aqui eu tenho um telefone, aqui eu tenho outro telefone. Então, o meu corpo, esse telefone trabalha de um jeito, esse telefone trabalha de outro jeito. Não é assim. O nosso corpo, ele trabalha por um sistema. Então, vocês já perceberam, vocês já notaram que quando você corre, por que você está correndo, você está fazendo um movimento que é as suas pernas que estão correndo e o seu rosto fica vermelho? Por quê? Porque ativou a circulação sanguínea. Então, causou hiperemia em todo o seu corpo. Então, em todo o seu corpo, os vasos eles estão ativados, esse carregamento dessa circulação sanguínea. Porém, quem executou mais intensivo essa manobra foi as suas pernas, mas ativou todo o seu sistema. Então, você pode sim fazer a drenagem linfática local, só no abdômen, só nas pernas, você vai ativar todo o sistema. E por que eu preciso entender disso, professora? Porque lembram que vocês vão vender o quê? Vocês vão vender o atendimento de vocês. E se vocês têm conhecimento, vocês podem explicar para ela por que vocês podem sim fazer a drenagem linfática só local. Como é que é o processo nessa drenagem linfática local? Como eu vou fazer só abdômen, eu só preciso estimular os linfoglândulos do abdômen? Não! Você vai estimular todos os linfoglândulos, tanto superiores como inferiores. E aí, estimulei toda a cadeia, aí eu vou fazer a drenagem linfática no abdômen da minha cliente. Finalizei, estimulo todos os linfoglândulos, beleza? Como eu já respondi,
Por que eu preciso bombear todos os linfogânglios? Para aumentar o transporte desse líquido. Então pense comigo, se na sua casa, o ralo da sua casa está cheio de cabelo, o que vai acontecer? O transporte desse líquido, né, da água que está escorrendo do chuveiro vai ser lento, não vai passar tão rápido. Quando você tira os cabelos daquele ralo, o que acontece? Transporta mais ligeiro, a água evacua ligeiro. Então é isso que acontece. Quando nós estimulamos os linfoglândulos, nós reduzimos os níveis de substâncias, de toxinas, aumentamos a filtragem desse líquido e aí o transporte dele fica bem melhor. E tem sim efetividade a drenagem linfática executada somente em uma área. E eu mostrei para vocês resultados que eu tive em atendimentos meus que era só em áreas específicas. E é isso aí. Eu vou deixar um link, né, que eu fiz um vídeo falando de drenagem linfática reversa, e aí eu vou disponibilizar para vocês também esse vídeo para vocês estarem assistindo e entendendo mais um pouquinho sobre drenagem linfática reversa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido. Obrigada mais uma vez a você por estar aqui comigo, ter dedicado seu tempo a esse estudo. Eu sempre falo que você é vencedora por estar incentivando e investindo em você. Então, continue assim, continue buscando conhecimento, continue com essa determinação que você tem, porque você vai longe. E obrigada de coração por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho de prática clínica para somar na sua carreira como excelente profissional, tá bom? Eu tenho uma atividadezinha que eu vou estar disponibilizando um link para você ir lá responder e finalizamos essa disciplina. Eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo. E desejo também que as coisas deste mundo não sobressaiam e nem ocultem dos seus olhos a sua visão como ser humano. Que você seja, além de um excelente profissional, um excelente ser humano, tá bom? O mundo precisa de pessoas que queiram e doem amor, tá? Um grande beijo. E eu espero futuramente encontrar vocês novamente numa outra oportunidade, mais próximos. E fique com Deus, fique em paz, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Tudo de bom. Respondam as atividades e me deem um feedback lá no Instagram. Tchau, tchau!